Amém. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu só ver esse microfone aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Salve, Senhor é Deus. Nessa noite eu gostaria de estar deixando uma mensagem que se encontra em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, Lucas capítulo 5, versículo 11. Quinze. Que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos. A parábola do filho pródigo, ela é uma história muito interessante, porque Jesus direciona ela principalmente aos jovens, porque Jesus ele vai usar o filho mais novo como exemplo. Se Jesus quisesse falar para pessoas mais velhas, ele usaria o exemplo do filho mais velho. Mas como ele falou que é do mais novo, então é porque é para os jovens. Não interessa quantos anos você tem. Você pode ser cronologicamente velho, mas às vezes você é emocionalmente jovem. O corpo já não responde mais, você já tem aquela dor de cabeça no corpo inteiro, não sabe mais o que é. Mas pare um pouco para pensar. Porque, primeiramente, essa história é uma parábola, ela não é real. Ela é uma invenção da brilhante mente de Jesus. E ele quer dizer uma mensagem com essa palavra. Não se esqueça, ele está falando essa parábola para judeus. Isso vai ser muito importante no decorrer da mensagem. E contando sua história, Jesus diz que um homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço pediu a sua parte da herança. E isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque a juventude, ela é um perigo. Eu não sei qual que é pior, se é a adolescência ou se é a juventude. Eu acho que bem feliz é Adão, que já nasceu adulto. Nós não temos esse crescimento. E quando você é adolescente, geralmente acontece algumas coisas com você. Principalmente aquela fase de que você quer ser tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você não quer ser nada. E é umas coisas muito diferentes que acontecem conosco, o nosso corpo muda, hormônios, e você acha que acaba essa fase e começa a juventude, que também é extremamente perigosa. Por quê? Porque ela cria em nós
a convicção que nós temos as respostas para todas as perguntas. A juventude, ela cria em nós a convicção que nós temos todas as soluções para os problemas. E isso é extremamente perigoso, porque junto com a juventude vem a autossuficiência. E me parece que é isso que Jesus está querendo dizer. Me parece que é isso que Jesus está querendo expor usando o filho mais novo. Na juventude, você tem a sensação de que o seu pai está errado. Você tem a sensação de que o seu pai não sabe mais de nada, de que seu pai está ultrapassado. Você não sabe nem por que o seu pai ainda está vivo. É pesado, né? Mas é isso que o jovem ele quis dizer. Porque quando ele pediu a herança para o pai, antes do pai morrer, ele está querendo dizer o quê? O senhor já tinha que ter morrido. O senhor já tinha que ter deixado a herança. E pare para pensar. A autossuficiência. É isso que Jesus ele quer nos alertar. É isso que Jesus ele quer nos avisar. E o filho mais moço chega ao pai e diz: Pai, eu estou querendo a parte dos meus bens, eu estou querendo isso, não tem como o senhor me dar não? E, irmãos, o texto diz que o pai era um homem extremamente rico. E quem construiu toda aquela riqueza? Foi o pai. Consequentemente, quem era o dono de toda aquela riqueza? O pai também. O pai comandava tudo. O pai poderia até deserdar o filho se o filho lhe desagradasse. E o filho chama o pai e diz: Pai, o senhor me dá o controle? O senhor me dá a autonomia? Olhe bem, na casa do pai, o jovem tinha tudo. O pai cuidava de tudo, o pai gerenciava todos os negócios da casa, o pai cuidava de tudo. Mas o jovem ele não estava satisfeito com a administração do pai. A autossuficiência toma conta desse rapaz. Por quê? Porque mesmo ele estando na casa do pai, seus olhos estavam lá fora. Seus olhos estavam no mundo. Por quê? Porque na casa do pai tinha hora para chegar, na casa do pai tinha regras. No mundo, ele não tinha hora para chegar, ele podia chegar em casa a hora que ele quisesse, se chegasse em casa. No mundo, ele não precisava obedecer ninguém ia mandar nele. E isso estava atraindo a atenção do jovem. E isso é um perigo. Por quê? Porque o jovem, geralmente os olhos dele se agradam para coisas erradas. E eu equiparo essa situação com peixe, que tem no rio e no mar todo o alimento para sobreviver. Mas não pode ver uma isca no anzol que ele quer morder a isca. Para que o peixe vai morder a isca no anzol se o mar já dá de tudo para ele comer, se o rio já dá de tudo para ele sobreviver? Porque os olhos dele estavam lá fora. Porque o mundo ele é mais colorido. Porque o mundo, as opções são melhores, as coisas são mais fáceis. Mas o mundo não tem herança para te dar. O mundo ele tem um trem ruim para te dar. Porque ninguém quer ir para o inferno. Tem gente que fala: eu não acredito em inferno. Não tem problema nenhum. O diabo adora incrédulo. E quando é mais vantajoso você ir para o mundo ele é mais vantajoso. As pessoas olham para lá e as coisas são mais coloridas, as coisas são mais divertidas. E esse jovem ele está olhando lá para fora. E por mais que nós estejamos na casa do Pai, por mais que nós estejamos debaixo de toda a cobertura do Senhor, a gente olha ou não olha lá para fora? Seja sincero com você mesmo. O mundo não tem coisa que nos atrai? Pare para pensar. As opções do mundo são maiores, são mais bonitas, são mais atrativas. Por quê? Porque o diabo ele é especialista em embalagem. Porque quem não tem conteúdo tem que trabalhar em embalagem. Deus ele não se preocupa com embalagem. Porque Deus tem conteúdo. O conteúdo de Deus é a vida eterna. Para Deus, ele não importa que roupa você está vestindo. Basta que você esteja em ordem e decência. Para Deus, se você está bem vestido ou não, não faz diferença. Porque Ele quer o que está dentro de você. Ele quer o seu conteúdo, o seu coração. Glória a Deus. O diabo, porém, ele não tem conteúdo. Ele tem que trabalhar em embalagem. Então ele vai colocar coisas bonitas na sua frente, coisas atrativas. Você olha para o pecado, e o pecado é bonito, e o pecado é atrativo. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. E o pecado é bom, meus irmãos. Não vou mentir. Ruim é a consequência que ele traz. E esse rapaz está olhando lá para fora.
E ele está pensando consigo mesmo. Aqui com o papai tá tudo jóia, tá tudo tranquilo, mas lá fora eu posso crescer na minha própria administração. E o pai dá a parte dos bens, reparte entre o filho mais novo e o filho mais velho. O garoto ficou um tempinho em casa com os bens, e só que ele começou a pensar: agora que eu administro os meus bens, agora que eu administro a minha vida, por que eu vou ficar perto do meu pai? Porque se eu estou perto do meu pai, eu ainda tenho que obedecer a ele. Porque se eu estou perto do meu pai, eu ainda tenho que obedecer às regras da casa dele. Porque Deus não negocia com o pecado. Deus não abre exceção. Com Deus, ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Porque a Deus ninguém engana. Tanto que quando você for fazer uma coisa de errado, a gente tem a mania de olhar, né, para os lados, para ver se ninguém está olhando. Não, meus irmãos, a gente tem que olhar para cima. Porque ninguém esconde nada de Deus. Você pode esconder do pastor, você pode esconder dos seus pais, você pode esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mas de Deus ninguém esconde nada, meu irmão. Nada. Por isso muitas pessoas optam por ficar longe da presença do Pai. Porque Deus fala o que tem para falar. Não interessa quem você é. Diante dele você é servo. Amém, meus irmãos? E o filho está lá administrando tudo certinho. E ele chega para o pai. Fala: pai, eu vou embora, o senhor é legal, tudo mais, eu gosto do senhor demais, só que eu quero viver. Perto do senhor eu não consigo viver, porque o senhor fica no pode, não pode, tá certo, tá errado, isso não, isso pode. Eu quero viver. Perto do senhor a gente não tem isso. No mundo, tá todo mundo fazendo o que quer, que a gente não pode fazer nada. No mundo, tá todo mundo se corrompendo, e aqui tem normas, aqui tem regras. Eu não quero viver mais aqui. E o pai, eu imagino o pai dizendo, né? Mas aqui tem herança, mas aqui tem vida eterna. O problema é que as pessoas só pensam em vida eterna quando estão morrendo. Vida eterna para quê? Eu sou jovem, eu ainda tenho a vida inteira pela frente. Meu irmão, você não tem prazo de validade. A qualquer momento você pode morrer. Então, um conselho que eu dou para você: se apegue a Deus, se apegue ao Pai, porque Ele tem a herança para te dar. Ele tem a vida eterna para te dar, meus irmãos. E o pai simplesmente falou: então vai, meu filho. O pai não reclama, o pai não acha ruim. O pai, ele exerceu a permissividade. O que seria essa permissividade? É quando você insiste tanto em algo, quando você pede tanto que Deus, entre aspas, né, porque Deus não perde a paciência, mas Deus deixa você ir e você quebrar a cara. Deus deixa você ir e seja o que Deus quiser. Assim digamos. E esse garoto, ele está indo embora da casa do pai. E eu imagino, esse é o segredo, meus irmãos. Você está lendo as passagens da Bíblia, você tem que imaginar todo um cenário na sua cabeça. Aí eu imagino o jovem indo embora da casa do pai, rico, com camelo, com animais, com ouro, com prata, com dinheiro, tudo certinho, com roupas bonitas, com servos. O cara tá bonito na fotografia, meu irmão. Só que tem um porém, né? Tudo que ele tem foi o pai quem deu. Ele não tem nada que o pai não tenha dado. Às vezes eu até entendo porque Deus não dá as coisas para certas pessoas. Porque tem gente que ele recebe a bênção, que ele ganha as coisas e ele vai embora. Ele desvia, ele sai da presença do Senhor. E Deus fala: eu não vou dar. Eu até queria fazer essa pessoa prosperar, mas não posso, senão essa pessoa vai embora. Isso acontece, meus irmãos, porque tem gente que não pode melhorar, porque tem gente que não pode subir um pouco de nível, que aí ele já não tem mais tempo. Você não tem mais tempo para quê? Para adorar aquele que te deu tudo que você tem? Você não tem mais tempo para conversar com aquele que fez você ser o que você é? Que fez você crescer, que fez você prosperar? Não dá para entender que relacionamento é esse, onde você ganha as coisas, ganha os presentes, ganha as bênçãos e simplesmente vai embora. Não, meus irmãos, não dá para entender. E o garoto todo orgulhoso foi embora. Chegou lá no mundo, rico, novo, bonito, cheio de dinheiro, de servos. Só festa, meus irmãos. Aí ele nas festas, bebidas, mulheres,
e tudo que tinha direito lá, meus irmãos. Só que tem um porém, ele saiu de casa para prosperar. Ele saiu de casa para aumentar a sua fortuna. Mas ele não vê isso. Me parece que ele está anestesiado. Porque quando ele chega no mundo, ele está cheio de dinheiro, ele tem vários amigos em volta dele. Porque é assim no mundo, se você tem dinheiro, você tem amizades. Se você tem dinheiro, você compra amigos, você compra pessoas. Mas quando o dinheiro acaba, as pessoas simplesmente somem. E esse jovem, ele está gastando tudo dissolutamente, sem pensar no amanhã. Ele está gastando todo o dinheiro que ele tem hoje, sem se preocupar com as contas que ele tem que pagar no outro dia, sem se preocupar com o investimento que ele tem que fazer nas suas fortunas. E é isso que a gente vê muito hoje em dia. Jovens vivendo uma vida de momento, uma vida sem perspectiva de futuro, meus irmãos. E o garoto está lá, naquelas festas, naquela gandaia, e ele só está perdendo, mas ele não enxerga isso. Até que um dia, todos os seus bens vão embora. Seus recursos, cadê? Acabaram, num piscar de olhos. E se ele não tem mais dinheiro, se ele não tem mais prestígio, se ele não tem mais um bom camelo, se ele não tem mais um bom jumento, as amizades também foram embora. E ele está lá, pobre, triste, cabisbaixo, arrumou um amigão, um amigo que colocou ele para cuidar de porco. Não se esqueça, meus irmãos, no início da mensagem eu falei que Jesus ele estava contando essa história para judeus. Judeus não criavam porco, a não ser que ele estivesse no fundo do poço, no fundo da humilhação, passando necessidade. E é aí que Jesus está colocando esse filho. É nesse patamar que Jesus está colocando esse garoto. Só que o que me chama a atenção é que esse rapaz ele não dá comida para o porco. O cara que dava comida para o porco era um posto acima dele. Porque a Bíblia diz que quando ele queria comer a comida do porco, ele pedia o rapaz que servia a comida dos porcos, e o rapaz dizia: não, você não pode comer a comida do porco. Por quê? Porque o porco é mais importante do que você. Meus irmãos, olhe bem onde esse camarada chegou, meus irmãos. Por quê? Porque é onde chegam as pessoas que se afastam de Deus. É onde chegam as pessoas que saem da casa do Pai. Porque muitas vezes o diabo ele não vai tirar seu dinheiro. Não, ele não vai tirar seu dinheiro não. Até porque o seu dinheiro vai ficar aqui. O dinheiro ele não vai para o céu e não vai para o inferno, ele vai ficar aqui na terra. Você, eu já não sei, a nossa alma a gente não sabe. Entende? Então o diabo, se ele tiver que te dar dinheiro para ele ganhar a sua alma, ele vai te dar dinheiro. Se ele tiver que te dar prestígio, ele vai te dar prestígio. Se ele tiver que te dar fama, se ele tiver que te dar bens, ele vai te dar tudo que ele precisa. Por quê? Porque ele precisa do quê? Ele tem um interesse maior. Por quê? Porque para ele nós somos um troféu. Nós representamos que ele venceu uma imagem e semelhança de Deus. Para Deus não. Para Deus ele nos ama pelo que a gente simboliza para ele. Nós somos filhos do Senhor. E hoje o mundo ele vive iludido de tal maneira que se alguém achar uma carteira na rua e ele devolver, ele vai parar nas manchetes de jornais. Por quê? Porque ele fez algo que é praticamente uma obrigação de um ser humano. Por isso que eu brinco, meus irmãos. Nós estamos vivendo em um mundo de valores invertidos. Qualquer hora você está aí andando na rua, você vai ver um poste fazendo xixi no cachorro. Por quê? Inverteu os papéis da sociedade. Pare para pensar, meus irmãos. Longe do Pai e agora no fundo do poço. E o texto diz que agora que ele não tem mais nada, a mente dele lembra de um lugar. O coração dele lembra, tem uma memória da casa do Pai. Ele não tem mais nada, a não ser a lembrança de que na casa do Pai, até o menor servo tinha pão com fartura. E ele estava passando fome. Ele reconhece, meus irmãos. Só que o texto ele usa uma expressão que eu gosto demais. Ele usa a expressão "e caindo em si". Algumas pessoas dizem que a maior queda que um ser humano pode ter é ele cair em si mesmo. É ele conseguir enxergar a realidade e ver com nitidez
o que ele precisa fazer e o que ele fez. E esse rapaz, ele olhou para si, ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais roupas, ele já não tinha mais brilho nos olhos, as mulheres já haviam ido embora. A única coisa que sobrou nele foi a lembrança de que na casa do pai ele era tratado da melhor forma. Cai em si, meu irmão. Muita gente está sendo enganada, está sendo iludido, ludibriado com as embalagens. Tanto que tem uma historinha que eu conto muito, que eu gosto de falar para ilustrar essa situação, é que em uma grande cidade, há muito tempo, houve uma greve dos lixeiros e baixou-se um decreto que todo mundo devia guardar o lixo numa sacolinha no quintal de casa. Até que baixasse um decreto, né, fosse organizado e os lixeiros voltassem a passar nas ruas. Só que tinha um rapaz que ele tinha uma família muito grande e muita gente gera muito lixo. Então ele teve uma ideia. Ele foi na papelaria, ele comprou algumas caixas, ele comprou alguns papéis de presente, ele comprou alguns laços e ele botou o lixo dentro da caixa, colocou os papéis de presente, fez umas embalagens bonitas, colocou o laço, colocou no porta-malas do carro, colocou levou o carro, né? Dirigiu o carro até uma praça, abriu o porta-malas e saiu de perto do carro. E as pessoas começaram a passar perto e começaram a pegar os presentes, pegar as caixas, por quê? Porque elas achavam que devia ter algo bom ali dentro, porque elas achavam que eram presentes. E então, quando pegaram todas as caixas, o cara fechou o porta-malas e simplesmente foi embora. Acabou. E o pessoal, quando ele chegou em casa e abriram a caixa, o que tinha lá dentro? Lixo. Esse cara é o diabo, meu irmão. Ele coloca umas embalagens bonitas com lixo dentro, que você só vai ver quando você chegar em casa. Aí você abre e agora? Estou em casa com lixo, o que eu faço? Agora o lixo vai ficar aí, meu irmão. Vai ficar o mau cheiro, vai ficar os bichos, vai ficar dentro da sua casa. E o jovem, ele olhou para aquela situação, olhou para si mesmo e caiu em si. Eu vejo tanta gente, meus irmãos, precisando cair em si. Crente, uns crentes que acham que é mais que os outros, mas uns crentes que eles é meio perturbado, meus irmãos. Acham que é melhor do que os outros. Tá na igreja e tá falando heresia. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual diante de Deus. Tem uns irmãos assim, meus irmãos, com o nariz meio em pé, que eles precisam, na verdade, ter uma visão de quem eles são. De que longe da presença do Pai, eles não são nada. De que longe da presença do Pai, eles não têm futuro. Que o Pai é a garantia de vitória. E o rapaz, ele olha para si mesmo e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e a terra. Já não sou digno de ser chamado filho do Senhor. Meus irmãos, isso é uma queda sensacional. Porque a queda que te ensina a pedir perdão conduz você à misericórdia. Só que tem um porém. Ele está só pensando. Tem gente que sabe o que tem que fazer, mas não faz, meus irmãos. O jovem, ele diz: levantar-me-ei. Ele não levantou. Tem gente que fala: eu sei que eu preciso mudar, mas é difícil. Papai era assim, vovô era assim, isso é de família. Meu irmão, você não muda porque você não quer. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Errou? Errei. Assuma seus erros. Encare seus erros. Esses dias eu estava fazendo um trabalho de escola sobre um cara chamado, deixa eu olhar aqui que o nome é inglês, viu, meus irmãos? Dick Rowe. Ele é um inglês. Em 1962, ele recebe a visita de uns garotos que queriam gravar na época um disco de vinil. Sabe aquele disco preto, grandão? Eles queriam gravar um disco, uma música. E o cara, o empresário da Decca Records, olhou para ele e disse: essa banda de rock está fora de moda, vocês nunca vão ter sucesso. Aí os meninos saíram de lá, meio cabisbaixo, triste. Os irmãos sabem quem que ele rejeitou? Os Beatles. O cara rejeitou os Beatles. É simplesmente o maior fenômeno musical de todos os tempos. Os Beatles. Poderia ter acabado com o tal do Dick, né? O cara que não reconheceu um talento como esse.
Quem que vai querer ser empresariado por um indivíduo como esse? Só que o dia que ele foi ser jurado em um concurso de banda, e conversando com George Harrison, ele perguntou: George, não tem alguma banda que consiga concorrer com os Beatles? Aí o George foi e falou: tem uma banda lá em Londres, os meninos que apresentam de noite, os meninos bons. Ele foi lá, gostou da música e assinou o contrato. Sabe com quem que ele assinou o contrato, meus irmãos? Com os Rolling Stones. Para quem não sabe, os Beatles e os Rolling Stones foram as maiores bandas de rock que já existiram. Foram os maiores fenômenos musicais que já existiram. E sabe o que eu gosto desse empresário? Porque, primeiro, ele assumiu o erro dele. Ele assumiu o erro de ter rejeitado os Beatles. Mas ele foi lá e teve força para fazer o que tinha que fazer. Foi lá e assinou o contrato com os Rolling Stones. Eu vejo gente que sabe que precisa mudar, que sabe que errou, mas que não quer tomar um posicionamento, que não quer tomar uma atitude para mudar a direção da sua vida, para reconstruir a sua história. E o texto seguinte diz que o filho se levantou e foi falar com o pai dele. Eu imagino o filho saindo da casa do pai, né? Camelo, animal, servo, dinheiro, ouro, bonito, roupa bonita, sapato bonito. Mas quando ele está voltando para a casa do pai, ele está voltando com a camisa rasgada, descalço, sujo, fedendo, barba mal feita, cabelo sem cortar. E ele está lá voltando, todo cabisbaixo. E ele vem voltando. Porque voltar é tão difícil, meus irmãos. Porque assumir o erro é muito difícil. Porque o erro, ele é igual caroço de feijão. Você tem uma visão nítida quando ele está no dente dos outros. Mas quando ele está no seu dente, você não vê caroço de feijão mesmo. Caroço de feijão você só vê no dente dos outros. E o erro é igual isso, meus irmãos. E ele vem voltando. E Jesus, contando a parábola, ele sugere que o pai ele sempre esteve lá, olhando o caminho. O pai sempre estava lá, olhando o caminho, falando: um dia meu filho volta, uma hora meu filho aparece. Porque o pai ele nunca perde a esperança de ver o seu filho retornar. Porque sabe que ele vai quebrar a cabeça. Porque sabe que ele vai voltar sem dinheiro. Mas o pai ele não está de olho no seu dinheiro. O pai, ele quer você do lado dele pelo que você é, pelo que você representa para ele. Então o pai sai correndo na direção do filho, nem espera o filho chegar, abraça, beija, só o pai para abraçar filho fedendo, né? Acontece. E ele lhe diz: meu filho, você voltou. E o filho interrompe: pai, estou precisando conversar com o senhor. Eu errei contra o senhor. Não sou nem mais digno de ser chamado seu filho. Perdi tudo, pai. O negócio lá foi doido, pai. Foi festa, aí acabou o dinheiro, aí acabou as amizades, eu perdi as forças, eu comecei a trabalhar cuidando de porco, aí eu fiquei com fome, aí eu fui e voltei para casa do senhor. O senhor me aceita de volta? Meus irmãos, que pergunta, né? O senhor me aceita de volta? O pai já beijou. Quando o pai abraça o filho e beija, o filho devia estar pensando, né? Tô dentro. Papai beijou, voltei para casa. Por quê, meus irmãos? Filho é sempre filho. Porque quando o pai beija, uma atitude, ela vale mais que muitas palavras. Por isso, se você quer demonstrar amor por um parente seu, por um irmão de igreja, demonstrar amor para Deus, você não demonstra amor falando simplesmente eu te amo, ou você demonstra amor falando que gosta da pessoa. Não. Você demonstra seu amor por aquela pessoa com atitude. Aleluia. Perdão, meus irmãos. Glória a Deus. Olhe bem, o garoto ele abre o coração para o pai. Ele diz: pai, eu errei, eu me enganei, eu fui iludido, pai. Eu sei que eu não deveria fazer, mas eu fiz. Eu descobri que viver na casa do Senhor é melhor. Eu descobri que é muito melhor viver na casa do Senhor como um empregado do que viver no mundo. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Parece que o jovem não perdeu apenas o dinheiro nessa viagem. Parece que ele perdeu também a autossuficiência.
Porque ele voltou mais maduro. Ele voltou arrebentado. Todo machucado, maltrapilho, mas ele voltou mais maduro. Porque, principalmente os jovens, já ouviram aquela expressão? Os pais educam com amor, o mundo educa na maldade. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Porque ele foi iludido. Você quer dar uma volta no mundo? Você acha que o mundo é interessante? Aí você vai. Você é iludido pelo mundo, porque você acha que o mundo é um lugar bom e no final o mundo te bate. No final o mundo te espanca. Você está todo arrebentado. E isso se chama ilusão. Por que vocês acham que os casamentos andam acabando hoje em dia? Por conta da ilusão. A mulher vê um homem e o homem diz: nossa, como você está bonita. Às vezes o marido não faz mais um elogio como esse. A mulher vê um homem e o homem diz: nossa, como você está cheirosa. Aí a mulher vai e pensa: nossa, passei perfume que meu marido sentiu. Aquela coisa não tem nem nariz mais. Você foi iludido, meus irmãos, por um elogio. Você foi iludido. Às vezes você pensa que a pessoa te elogiou, aí você pensa: nossa, é a melhor pessoa do mundo. Não, meus irmãos. Não é. Porque hoje as pessoas são iludidas com muita facilidade. E essa é a intenção do diabo. Nos iludir com o que a gente gosta. Longe da casa do Pai. Porque na casa do Pai tem ética. Na casa do Pai tem moral. Na casa do Pai tem compromisso. Isso não é coisa de crente não, meus irmãos. Não é preciso ser crente para ter ética. Não é preciso ser crente para ter moral. Não é preciso ser crente para ter compromisso. Porque antes de você criar em seus filhos para serem homens e mulheres de Deus, você tem que criar seus filhos para serem cidadãos, para aprender a conviver com o semelhante. E aí para entrar no reino dos céus. E o pai, ele recebe o filho e manda fazer um banquete. Vamos comemorar porque meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e voltou. Voltou. Sem dinheiro, mas voltou. Sujo, mas voltou. Sem camelo, mas voltou. Todo errado, todo alterado, mas voltou. Reconhecendo que a presença do Pai é o melhor lugar para se viver. Aí tem uma festinha rolando, e quando quem é que chega? O filho mais velho, que nunca tinha saído da presença do pai. Aí ele pergunta o que está acontecendo, que festa é aquela, e alguém fala: seu irmão voltou, aí seu pai está fazendo uma festa aí para receber ele. Seu irmão voltou, aí ele estava lá, estava sem nada, sem dinheiro, sujo, gastou tudo. Aí o filho mais velho apela, né? Fala: não vou nem entrar nessa festa não. Aí alguém vai lá dentro, fala pro pai: ó, seu filho chegou, falou que não vai entrar na festa. E o pai vai lá fora perguntar ao filho: o que está acontecendo, meu filho? E o filho vai ser sincero: ô pai, o senhor vai dar mole para esse aí? O cara que gastou toda a sua herança no mundo com coisas fúteis, com coisas erradas. Eu que estou aqui a minha vida inteira, nunca fiz nada de errado para com o senhor. E o senhor nunca me deu nem um cabritinho para mim assar com meus colegas, para mim assar com meus amigos. Parece que mais alguém está precisando fazer uma viagem, né, não, meus irmãos? Parece que mais alguém precisa entender os valores. Esse filho mais velho, ele não compreende o pai. Porque, às vezes, pela nossa pequenez, nós não conseguimos compreender da onde vem tanto amor, da onde vem tanta misericórdia, da onde vem tanto desejo de ver o filho bem-sucedido. E às vezes isso não serve só para nós que somos jovens, às vezes serve para os adultos também. Por quê? Porque às vezes a autossuficiência bate na porta do nosso coração, dizendo: você é o cara, não, você é o dono da verdade, você tem razão em tudo que você fala. Às vezes acontece comigo, meus irmãos, eu gosto de falar comigo, eu gosto de falar de mim. Às vezes eu chego em um lugar e as pessoas vão e começam a elogiar. Aí eu vou, meu ego começa a inflar e fala: eu sou o cara, eu sou o cara. Aí eu vou orar e Deus fala: você é meu jumento. Por quê? A jumentinha fez o maior sucesso quando entrou em Jerusalém, não fez? Porque Jesus estava montado em cima dela. Se a jumentinha fosse depois fazer um passeio lá, ninguém ia nem olhar para ela. Porque ela estava sem Jesus. Então, os irmãos, reflita nisso.
Eu já estou encerrando. Eu venho pedir os irmãos para ficar de pé, aqueles que convêm. E eu gostaria de que os irmãos curvassem vossa cabeça. Aleluia, Jesus. Queria que o pastor aumentasse um pouquinho o fundo musical, só um pouquinho. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu vou fazer uma pergunta. Simples, básica e objetiva. Aqui é um lugar sério, onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja precisando voltar. Glória a Deus. Eu não sei para onde você foi, eu não sei aonde você esteve, aonde você foi, mas às vezes você precisa voltar para a casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Às vezes você não se afastou da igreja, mas você tinha mantido um relacionamento com o pecado, tenha mantido. Às vezes você erra, às vezes você se afastou dos caminhos do Senhor, alguma coisa iludiu você, às vezes você se deixou levar pelas más influências. Deus está falando para você hoje, meus irmãos. Estou te esperando. Volta para casa. Aqui é o seu lugar. Aqui tem regras. Aqui tem compromisso. Aqui tem deveres. Mas aqui tem a vida eterna. Aqui tem herança. E eu quero fazer um apelo. Mas você só precisa fazer se Deus tocar no seu coração, meus irmãos. Não é para emocionar ninguém, muito menos para envergonhar. Essa não é a minha intenção. Mas às vezes você saiu da presença do Pai e sente o desejo de voltar. E às vezes você quer ter uma comunhão com Deus, mas às vezes você não consegue. E Deus, Ele diz, está na hora de voltar. Melhor aprender com os erros dos outros. Porque é melhor do que você aprender com os seus erros, é você aprender com os erros dos outros. Jesus, ele deixou essa parábola para que nós não cometamos esse mesmo erro. Jesus, ele deixou essa parábola para que nós fiquemos firmes na presença do Pai, fiquemos firmes na presença de Deus. Mas se porventura você se desviou, você foi dar uma volta no mundo, se você se iludiu com alguma coisa, não interessa a sua idade aqui hoje, se você está longe dos caminhos do Senhor, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu gostaria de orar por você. Mas se não tiver, tudo bem, amém. Amém, meus irmãos? Amém? Então agradeço a oportunidade. Glória a Deus.